Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós temos um propósito em nossos corações de falar sobre os fundamentos da fé. Os 3 últimos vídeos que a gente fez da nossa lista aí, a gente falou um pouco sobre a cura e a gente vai dar continuidade a essa palavra de cura. Uma das coisas que mais se perguntam para a gente é a respeito da vontade de Deus de curar uma pessoa. Às vezes, uma pessoa, ela indaga a Deus no sentido de, por não saber qual é a vontade de Deus. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no YouTube, no canal do YouTube, que me perguntou, falou sobre uma cantora conhecida, eu não vou falar o nome aqui, porque não cabe, mas perguntou e essa cantora morreu de câncer, tá? Então, olha só, eu vou responder isso. Eu não costumo explicar testemunho, porque o testemunho tem muitas variantes. Por exemplo, eu não sei se essa cantora, ela estava com depressão junto. Eu não sei se essa cantora tinha fé em cura, né? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa de fora ou alguma coisa assim. Às vezes é uma pessoa de Deus e tem muita fé, mas não tem fé na cura. É por isso que a gente prega sobre cura. Então, às vezes, eu fiquei sabendo de um outro pastor que aos 40 anos de idade ele teve um infarto e morreu. Aí a pessoa perguntou, é a vontade de Deus? Não, não era a vontade de Deus que um pastor com 40 anos de idade morra. Não é. Deus queria que ele vivesse a plenitude, mas eu não sei do que ele acreditava. Eu não sei no que ele fazia. Então, testemunho, nunca eu vou explicar. Por quê? Porque os testemunhos têm muita variante. Agora, se a pergunta, eu não me lembro do nome da pessoa, mas acho que posso estar errado, acho que é Kátia. Ela fez essa pergunta para mim e falou até do filho dela que a gente está orando pelo seu filho. Os rins do seu filho vão voltar a funcionar, essa é a nossa oração. Agora, precisa saber o que seu filho acredita, precisa saber no que você acredita, tá bom? Mas nós estamos orando. Firma-se na palavra. A playlist começa lá em cima. Pega primeiro os vídeos, você, seu filho, ouça os vídeos. Veja o que a palavra do Senhor fala. Você vai ver que Deus promete a cura em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu queria agora passar para essa parte, inclusive movido justamente por causa dessa pergunta que foi feita, eu queria trazer uma palavra para vocês que chama assim, ó, Jesus curou todos. Então, nós vamos ver, em cima da vontade de Deus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus, na verdade. Jesus era o visível de um Deus invisível. A vontade de Jesus era que as pessoas todas sejam curadas, a gente vai ver isso na palavra dele. E a gente vai dar continuidade a isso, eu acredito que a gente vai fazer de 3 a 4 vídeos, mais ou menos, falando sobre a vontade de Deus para curar, tá bom? Os vídeos vão ser intitulados assim, a vontade de Deus para curar. 1, 2 e 3 e quantos forem, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos começar? Mateus, capítulo 12, versículo de número 15. Vamos ler para a gente já ter a primeira referência que a gente pegou hoje, em nome de Jesus. Diz assim, ó, Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhando uma grande multidão, ele curou todos os doentes. Então, Mateus 12, versículo 15, diz que Jesus curou todos os doentes. Todos, ó, vamos repetir o versículo. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhando-se uma grande multidão, ele curou todos os doentes. A Bíblia é enfática em falar nisso. Ele curou todos os doentes. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente fique doente? Não, porque todos que chegaram até Jesus foram curados. Ele curou todos os doentes. É isso que o versículo fala.
Não é só isso não, vamos continuar. Eu peguei tudo em Mateus, que é para facilitar para a gente, Mateus 14. Depois a gente faz um apanhado geral, tá bom? Mateus 14, versículo de número 14, diz assim, ó. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então olha bem como a palavra de Deus apresenta isso. Olha só, ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou todos os enfermos. Então, quando uma pessoa está doente, o coração de Jesus está cheio de compaixão para curar. Aí a pessoa fala assim, não, mas era Jesus e tudo. Calma, vamos para o terceiro, porque como eu falei no vídeo anterior, pela palavra de três palavras se confirma uma informação bíblica, tá bom? Então deixa eu dar o terceiro versículo, que está inclusive em Mateus 14 mesmo, só que agora no versículo 34. Vamos lá, que é 34 até 36. Diz assim, ó, ao passar para o outro lado, chegando a Genezaré, quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Então, nós pegamos 3 versículos, tem muito mais, a gente vai estender essa palavra um pouco mais adiante nos próximos, mas eu peguei 3 só para a gente ter a visão do que a palavra fala sobre Jesus. Tá bom? Se você pegar Pedro, Pedro não tem prata e nem ouro que eu tenho te dou, levante-ando em nome de Jesus. Você pega Pedro quando fala para Enéas, Enéas, Jesus se dá cura. Nós vamos passar de todos esses versículos. Nós vamos estudá-los, eles, para saber que não só Jesus, mas os seus discípulos, eles ensinaram que o reino dos céus é chegado a nós. E o reino dos céus chegando a nós, a gente vai desfrutar das bênçãos dele. E uma das bênçãos contidas nele é a bênção da cura, tá bom? Então, ó, a palavra do Senhor nos garante em Mateus 12 e 15, Mateus 12, versículo 15, Mateus 14, versículo 14, Mateus 14, do 34 ao 36, que todas as pessoas que chegaram até Jesus, todas elas foram curadas. Um versículo fala que Jesus curou a todos. Outro versículo fala que ele cheio de grande compaixão. Pega esse versículo, deixa anotado na sua Bíblia. Jesus não tem prazer que a pessoa fique doente. As pessoas estão falando aí que doenças e enfermidades são prova de Deus, como se Deus estivesse pegando aquelas doenças e distribuindo as doenças às pessoas, para as pessoas sofrerem, e naquele sofrimento elas vão achar Deus, vão agradar a Deus, ou vão louvar a Deus, sei lá. Ficam falando que Deus vai distribuir, e o que a Bíblia fala não é nada disso. Deus nos resgatou dessa maldição, Deus nos resgatou dessa enfermidade. Teve uma pessoa que perguntou para mim um dia aqui na igreja, pastor, mas se for do jeito que a gente fala, do jeito que o senhor está falando, ninguém nunca vai morrer. Irmão, Deus para levar você para o céu precisa de doença para te levar. É assim mesmo que a gente crê em Deus. Grandes homens de Deus, quando chegaram no final das suas vidas, que completaram os seus dias aqui na terra, se fizeram a obra do Senhor e que completaram a sua carreira aqui, o que eles fizeram? Deitaram no Senhor e dormiram no Senhor, foram para o céu. Muitos não tinham doença nenhuma, não tinham enfermidade nenhuma.
Não precisa de nada disso para Deus nos carregar, nos levar para o céu, não. A gente tem que cumprir os nossos dias. Eu creio muito que Deus tem um limite de vida para mim aqui. Ele quer que eu chegue até determinada idade. Eu vou pôr qualquer idade aqui, 80 anos. Eu creio que Ele vai me levar até 80 anos e eu vou chegar aos 80 anos bem, saudável. Vou levar a palavra do Senhor aonde eu conseguir levar. Vou abrir quantas igrejas eu precisar abrir. Vou fazer tudo o que Ele me mandar fazer. Eu vou cumprir o chamado que Ele me deu. Ele me deu um chamado para mim chegar até lá e eu vou chegar. No dia, chegou aquele dia, eu vou deitar no Senhor e vou falar, muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor veio comigo. Eu vou testemunhar, vou falar, Deus me acompanhou em todos esses 80 anos. Vou deitar, vou fechar meus olhos e vou abrir com o Senhor no céu. E creio no meu coração que eu não vou ter nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nada na minha vida. Quero viver na fé do Senhor até o último dia. Aí você fala assim, poxa pastor, mas é muita pretensão sua. Tudo bem, se eu não conseguir, eu não vou conseguir chegar até os 80, cheguei até os 70, não tem problema, eu vou chegar forte, vou chegar com coragem, vou chegar falando. Ah, pastor, mas não é bem assim. Se você não conseguir, pode ser que eu não consiga muitas coisas. Pode ser que eu não consiga muitas coisas. Mas eu vou lutar para me viver em cima da fé que o Senhor me deu. É isso que a palavra do Senhor fala. Todos os que chegaram ao Senhor foram curados. Olha bem, deixa eu te falar, Jesus, posicionando só para a gente saber. Jesus não tinha chegado, não tinha ido para a cruz do Calvário. Então isso teologicamente, isso é importante falar. Ó, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Todos que chegaram até Ele foram curados. Nós vimos aos vídeos passados que Isaías mostra que todas as enfermidades e dores foram colocadas em Jesus quando Ele estava na cruz. Quando Ele derramou o sangue dele, pelas suas feridas nós somos sarados. Diz a Bíblia, se antes dele morrer na cruz já curava, você imagina depois. Depois de se apropriar da cura, eu estou curado. Quem está curado, confesse a sua cura em nome de Jesus. Aquele irmão que nós estamos orando, que nós oramos pelos rins dele, em nome de Jesus, confesse agora que seus rins estão curados. Fala assim, em nome de Jesus, meus rins vão começar a funcionar agora. Em nome de Jesus, eu creio no meu Senhor. Você vai sentir que Deus põe a mão nos seus rins e você vai voltar a funcionar seus rins. Você nunca mais vai fazer hemodiálise em nome de Jesus. Mas não é porque eu estou falando, não, que eu sou ninguém, eu não sou nada. Quem é Jesus? Ele é o dono de tudo, Ele é o Rei da glória. Então guarda isso no seu coração, porque a Bíblia fala que Jesus curou todos os enfermos. Qual era a vontade dele? A vontade era que eles ficassem doentes? Por que ele não falou para algum deles, não, esse eu vou curar, mas esse aqui não vou não, porque esse aqui foi uma pessoa muito boa, mas esse aqui foi perverso, eu vou largar ele doente aí, ó. Por que na Bíblia não está escrito isso? Por que a Bíblia fala que ele curou todos? Deixa eu te fazer uma pergunta só para ajudar, e eu vou fazer essa pergunta para ajudar mesmo. Aquele homem que os caras, 3, 4 amigos dele levaram ele numa maca, destelharam a casa de um cara e puseram na frente de Jesus. Qual era? Jesus conhecia aquele rapaz? Jesus sabia se aquele rapaz ele já tinha cometido algum pecado, alguma coisa, que ele estava na presença de Deus ou não estava? Jesus não quis saber de nada disso. Movido de íntima compaixão, ele foi assim, filho, teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal começou a ficar fazendo cara feia para ele lá. O que ele falou? Ele falou, o que é mais fácil para vocês? Falar para ele, curados estão os seus pecados, ou dizer para ele, levante e anda? Então, para que saiba que eu tenho autoridade, disse aquele, pega o teu leite e anda. Ele pegou o leite e foi para casa andando, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos pregar sobre essa palavra, vamos pegar uma por uma, nós vamos desmistificar essa conversa louca aí que as pessoas acham que Deus quer provar, quer colocar a doença na vida das pessoas toda hora. Isso nunca existiu, isso nunca aconteceu. Jesus nunca quis isso.
Tanto é que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e nossas doenças. Então vamos lá? Eu queria só ler esse aqui e o passado, 14, ó. Diz assim, ó. Ao sair Jesus, uma grande multidão... ao sair, Jesus viu uma grande multidão e cheio de grande compaixão dela, com ela, curou os seus enfermos. Você imagina uma grande multidão, você imagina quantas pessoas estavam doentes, quantas pessoas estavam mal ali. Jesus, movido de compaixão, falou, poxa, é muita... Você vê que Jesus não falou assim, poxa, é muita gente. Eu vou orar por uns 3, 4 aí, depois eu vou embora. Jesus não falou nada disso. Porque a compaixão dele faz com que ele permaneça. A compaixão de Jesus faz com que ele permaneça. Poxa, Senhor, eu estou sofrendo aqui, mas Jesus está lá. Esperando a oportunidade do seu coração abrir para o poder dele sair. A mulher do fluxo de sangue, como é que ela fez? A mulher do fluxo de sangue, como é que ela fez? Se eu tão somente tocar na hora do manto dele, eu serei curada. Na hora que ela falou isso, sabe aquele aperto no coração, na hora que ela tocou no manto dele, ela falou assim, agora de Jesus saiu o poder. Jesus está aí do seu lado. Está aí do seu lado, a hora que você... Mas tem que brilhar de dentro, não pode ser uma coisa falada de boca. Tem que estar dentro do seu coração, a palavra foi pregada, ela preencheu o seu coração aí agora. Você pode crer que todas as pessoas enfermas que estiverem ouvindo, pode se colocar na presença de Deus agora. A gente falta 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo, para a gente terminar o vídeo. Vai se colocando na presença de Deus, já fica de pé, porque a oração que a gente faz é uma oração curta. Mas vai se colocando de pé, já vai ficando na presença de Deus, que nós vamos orar. E Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Deus vai abençoar você em nome de Jesus Cristo. Eu creio no meu coração. Deixa eu ler o outro agora, passando aqui para mim, para o final aqui, que senão o tempo me passa em cima de mim. Mateus 14, 34. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. Olha só para você ver a cena. Ele estava de um lado do lago lá, uma multidão seguia ele que se compadeceu de todos. Passou para o outro lado, chegou do outro lado, tinha o quê? Um monte de gente de novo, avisaram todo mundo chegou lá. Não era a hora dele falar, hoje não, irmão, amanhã a gente faz. Amanhã. Aí rogaram para ele, ó, e lhe rogaram que ao menos eles pudessem tocar na hora da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam curados. Quantos tocaram? Quantos foram curados? Todos. Tocou no manto, sai poder. Veio para Jesus com seu sentimento de fé, com a sua fé em ação, tocou no manto dele, vai ser curado em nome de Jesus. Pastor, mas não tem o manto de Jesus para tocar. Então aqui, ó. Pega a sua Bíblia, põe aí, toca na palavra. Esse é o manto de Jesus que toca. Esse aqui é o manto que você vai tocar. Quer fazer a oração? Põe a mão na Bíblia aí. Eu quero tocar em Jesus. Pega na Bíblia. Põe a mão na Bíblia aí, em nome de Jesus. Nós já vai fazer a oração agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Pai, mediante a Tua palavra, mediante o que o Senhor disse para nós hoje, eu coloco a minha Bíblia, Pai, como se fosse Teu manto aqui agora. Eu e os meus irmãos que estão orando comigo, em nome de Jesus. Não importa, Pai, se esse meu irmão vai ver agora esse vídeo, se vai ver depois, não importa o horário. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, que é um poder ilimitado. Nós estamos tocando nas Suas vestimentas, nós estamos tocando na Tua palavra como se ela fosse a orla do Teu manto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos
toda a doença, a enfermidade, repreendemos todo o mal, Pai, depressão, angústia, ansiedade, saia em nome de Jesus. Eu não aceito você na minha vida mais. Pressão alta, diabetes, saia, eu não te aceito mais na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu estou tocando nas vestes de Jesus e estou recebendo a minha cura. Agora, completa, do alto da cabeça à planta dos pés. A partir de agora, eu estou curado pelas feridas de Jesus. E pelas feridas de Jesus, vou testemunhar a minha cura. Agora, em nome do Senhor. Pai Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar todos os meus irmãos que estiveram comigo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. E que você ande na cura divina do Senhor para sempre, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.